Senhora Presidente em exercício, Senhora Secretária, Senhores Vereadores, Senhores Deputados e Deputadas Municipais, caro público, resistente público, trazemos hoje a esta Assembleia a importante questão do Plano Diretor Municipal de Lisboa, uma referência essencial do ordenamento da cidade. A última revisão do PDM foi aprovada em 2012 com os votos favoráveis na Câmara Municipal do Partido Socialista, dos Independentes e do PSD e os votos contra do PCP e do CDS. 8 dias depois, na aprovação pela Assembleia Municipal, o PSD mudou o seu voto para a abstenção, sendo a revisão proposta definitivamente aprovada nessa altura. Em todo esse processo de revisão, o PCP procurou por diversas vezes salientar a importância do PDM como instrumento de planificação e gestão do território que protegesse o interesse público, o progresso social e as populações de forma clara e transparente, salvaguardando os usos do território e o equilíbrio entre as suas diferentes funções. A proposta então aprovada constituiu, a nosso ver, a quase antítese destes objetivos, com um PDM revisto, marcado pelo atendimento às preocupações dos promotores imobiliários, liberalizando a normativa urbanística tanto quanto possível, incorrendo na negação do próprio planeamento urbanístico e sacrificando as garantias de prestação dos serviços públicos à população às garantias dadas por promotores imobiliários e ao mercado. Esta preocupação com as necessidades dos promotores imobiliários esbarrou naturalmente com as enunciadas preocupações à época com o abandono pela população residente e pelas atividades económicas da nossa cidade. Na verdade, têm-se confirmados alguns dos piores pronúncios constantes da argumentação do PCP para votar contra a revisão de 2012. A troca de créditos urbanísticos utilizáveis pelos grandes promotores imobiliários pelo estímulo à criação de habitação em encargos ditos acessíveis não atraiu população residente. A restrição de áreas vocacionadas e devidamente apetrechadas para a instalação de atividades económicas na cidade, liberalizando a sua implantação aleatória pela cidade, não atraiu novas atividades económicas, gerando, pelo contrário, graves fatores especulativos de venda ou arrendamento. Confirmaram-se os enormes receios com a defesa do património cultural construído e com a promoção dos recursos ambientais e paisagísticos da cidade. Permitiu-se as alterações de usos por toda a cidade, fosse habitação, comércio, escritórios ou indústria, à medida dos interesses do mercado, pondo em risco uma adequada prestação e programação de equipamentos e infraestruturas essenciais à vida urbana. Aumentou a complacência com a intensificação da redução dos espaços vazios da cidade, ditada pelo mercado imobiliário e especulação associada, alargando-se as condições de ampliação em altura e volumetria e da edificação existente nas áreas consolidadas, pondo em causa fatores de equilíbrio ambiental. Voltou-se ao licenciamento urbanístico aleatório, prescindindo a Câmara, quando considerasse, de instrumentos de planeamento urbanístico. Continua a não existir um compromisso sério de qualificação, no âmbito das competências municipais, das condições para a circulação dos diferentes modos de transporte público, seja rodoviário ou sobre carris. Por fim, uma última consequência, representou um maior afastamento da intervenção deste órgão autárquico na qualidade do ordenamento urbanístico da cidade, pelo recurso generalizado à figura das unidades de execução. E são muitos os exemplos ao longo destes seis anos de vigência do PDM com esta revisão que consubstanciam tristemente os alertas então deixados. Um exemplo gritante dos chamados créditos de construção, em que o promotor paga para depois poder construir mais do que é permitido, são os 17 pisos das Torres de Picoas. Um negócio especulativo, na nossa opinião, mas que mereceu o voto favorável do PS e independentes. No caso do Hospital da Luz, a empresa proprietária teve direito a um plano de pormenor desenhado à medida dos seus interesses, com a alteração de uso na parcela municipal confinante com o hospital. Além da asta pública necessária à disponibilização do terreno, ainda se demoliu o mais moderno e caro quartel de bombeiros da cidade e o museu, que aliás a deputada Cláudia Madeira acabou de referir, implantados nessa mesma parcela. O PCP votou contra as restantes forças políticas a favor desta asta pública. Nos projetos de arquitetura de ampliação do hospital, o PCP votou contra, o PSD e o CDS abstiveram-se. Um outro exemplo das consequências da desclassificação das áreas envolvidas para a localização de equipamentos foi a possibilidade que a STAMO teve de apresentar projetos de imobiliário de luxo para os edifícios dos hospitais da Colina de Santana ou o projeto de um hospital da SONAI, para um hotel da SONAI para uma parcela da estação ferroviária de Santa Apolónia.
Para além de todas estas consequências e os perigos que comporta o atual quadro, que na nossa opinião importa reverter, soma-se a conjuntura atual que é subejamente diferente da de 2012. Hoje, temos uma cidade ainda mais gentrificada, profundamente marcada pela turistificação, onde operam interesses imobiliários especulativos brutais. Todas razões para que o poder público exerça um planeamento do território que permita uma gestão da cidade que privilegie os interesses de quem aqui reside e trabalha. Um planeamento orientado para o direito à cidade, que salvaguarde os usos do território e do património e não para os interesses privados ou do mercado, com toda a indefinição de regras, desregulação e desordenamento que permitem a utilização do solo para gerar mais e mais lucros. Assim, sendo legalmente possível rever o atual PDM de Lisboa, consideramos necessário iniciar o processo da sua revisão e urgentemente readequar este importante instrumento de planeamento municipal às necessidades da nossa cidade.